A maioria das pessoas vê uma treliça de jardim como mera decoração. Na realidade, o que elas estão vendo é um dos sistemas de produção de alimentos mais eficientes que se pode construir em um quintal. Quilo por quilo, as culturas verticais superam as rasteiras em todas as categorias. Você obtém um rendimento maior por metro quadrado, melhor circulação de ar e colheitas muito mais simples. Além disso, seus frutos permanecem sob a luz do sol em vez de apodrecerem no chão. Hoje, estamos examinando 15 culturas que realmente prosperam quando crescem verticalmente. Algumas você reconhecerá, mas pelo menos metade delas provavelmente o surpreenderá. Estamos discutindo plantas que as pessoas raramente categorizam como trepadeiras, mas que podem produzir quantidades massivas se você simplesmente fornecer uma estrutura para crescerem. Vamos a elas. Chuchu. Estamos começando com uma cultura que a maioria das pessoas nunca tentou cultivar. Depois de entender as estatísticas, você vai se perguntar o porquê. O chuchu, também conhecido como pera vegetal ou mirliton, assemelha-se a uma pera verde clara e levemente enrugada. Pertence à família das cucurbitáceas, aparentado com abóboras e pepinos, e age como um verdadeiro monstro em uma treliça. Ele prospera nas zonas de cultivo 7 a 11, embora jardineiros na zona 6 tenham tido sucesso usando uma camada espessa de cobertura morta durante o inverno para proteger os sistemas radiculares. Aqui está o número que choca as pessoas. Uma única planta de chuchu pode produzir entre 50 e 100 frutos em apenas uma temporada. Para uma família de 4 pessoas, uma videira de chuchu bem posicionada é genuinamente suficiente. Requer cerca de 1 metro quadrado de espaço no solo, mas escalará alegremente de 2,5 a 3,5 metros verticalmente. Essencialmente, você está recebendo uma colheita de 100 frutos a partir da área ocupada por uma mesinha de café. Nutricionalmente, o chuchu é repleto de folato, vitamina C, zinco e manganês. É baixo em calorias, rico em fibras e tem sido utilizado na medicina tradicional mexicana e centro-americana para suporte à pressão arterial. Para o plantio, você não usa uma semente. Você planta o fruto inteiro. Pressione-o no solo com a extremidade grossa para baixo, inclinado de modo que a extremidade estreita do caule fique logo acima da superfície do solo. Então, afaste-se porque esta videira cresce rapidamente. Certifique-se de que sua treliça esteja no lugar antes de plantar, pois você não terá tempo para resolver isso depois. Você sabia que toda a planta do chuchu é comestível? Os brotos jovens, chamados de brotos de chuchu, são consumidos como vegetais na América Latina e em partes da Ásia. As raízes também podem ser comidas quando a planta estiver madura. Você não está apenas cultivando frutos, está cultivando uma planta inteira comestível. Feijão de vara. Estes estão entre as culturas de treliça mais famosas e merecem cada pedaço dessa reputação. Eles crescem nas zonas de cultivo 3 a 10, o que é basicamente em qualquer lugar. São plantados no solo assim que as temperaturas atingem 15 graus Celsius. Eles escalam de forma independente, espiralando suas videiras em torno de qualquer suporte que você forneça, e começam a produzir em aproximadamente 60 dias. Uma fileira de 3 metros de feijão de vara renderá aproximadamente de 3,5 a 5,5 quilos de feijão ao longo da temporada. Compare isso com o feijão rasteiro, que produz intensamente por cerca de 10 dias e depois para. O feijão de vara continua produzindo da base ao topo da videira, proporcionando uma colheita contínua por semanas. Dica de plantio. Os pacotes de sementes costumam sugerir o espaçamento de 10 a 15 centímetros, mas você pode reduzir isso pela metade. Eu os plantei com 5 a 7 centímetros de distância ao longo de uma treliça sem problemas. O crescimento vertical significa que eles não estão competindo por espaço no solo. Estão competindo por espaço vertical, e há muito disso. O plantio denso ao longo de uma treliça cria um efeito de quebra-vento que as plantas parecem apreciar. Dica de mestre: com feijões, sejam rasteiros ou de vara, quanto mais consistentemente você colher, mais eles produzirão.
Enquanto você continuar colhendo as vagens enquanto são jovens, a planta continua a lançar novas flores e feijões, quase como se estivesse respondendo à demanda. No entanto, se você deixar as vagens amadurecerem e colher tudo de uma vez, a planta desacelera e começa a encerrar a produção. Em minha experiência, a colheita frequente pode facilmente dobrar ou até triplicar sua colheita total ao longo da temporada. Espinafre malabar. O espinafre comum odeia o calor. No momento em que as temperaturas ultrapassam os 24 graus Celsius, ele pendoa, fica amargo e termina. O espinafre malabar não se importa. Ele prospera no calor, escala uma treliça sem esforço e continua produzindo o verão todo. Este não é um espinafre verdadeiro, é o Basella alba, uma trepadeira tropical nativa da Índia e do Sudeste Asiático. No entanto, as folhas possuem um sabor semelhante e cozinham da mesma maneira. Cresce nas zonas 7 a 11 no solo, mas pode ser iniciado em ambientes internos e transplantado em zonas mais frias como anual. Escala de 3 a 6 metros em uma treliça resistente. Como é uma cultura do tipo corte e volte a crescer, você pode colher folhas continuamente da mesma planta durante toda a temporada. A partir de uma seção de 60 centímetros de treliça, uma planta de espinafre malabar pode render vários quilos de folhas verdes ao longo de um verão. Tudo vindo de uma planta na qual o espinafre comum nem sobreviveria. Nutricionalmente é muito forte, contendo cálcio, ferro e vitaminas A e C. Também contém um composto chamado saponinas de Basella, que demonstrou propriedades anti-inflamatórias em pesquisas. Alguns estudos até analisaram seu potencial para o controle do açúcar no sangue. Você sabia que o espinafre malabar é às vezes chamado de espinafre trepador ou espinafre de videira e é cultivado na Ásia há mais de 2.000 anos? As bagas. Sim, ele produz pequenas bagas roxas escuras. Eram historicamente usadas como corante alimentar natural. A variedade de caule vermelho é genuinamente bonita quando cresce em uma treliça. Pepinos. Estes são escaladores natos e uma das culturas de treliça mais gratificantes que você pode cultivar. Eles prosperam nas zonas 4 a 11. São plantados após a última geada, quando o solo está quente, chegando à colheita em cerca de 50 a 70 dias. Uma planta de pepino trepadeira em uma treliça normalmente produzirá de 15 a 25 pepinos ao longo da temporada. A palavra-chave aqui é trepadeira. Certifique-se de plantar uma variedade trepadeira, não do tipo arbustivo, ou não obterá o crescimento vertical que deseja. O benefício de cultivar pepinos verticalmente vai além de economizar espaço. Pepinos em treliça produzem frutos mais retos porque ficam pendurados livremente em vez de se curvarem no chão. O fluxo de ar reduz drasticamente o oídio, que é o principal matador de pés de pepino, e você pode detectar problemas mais cedo porque a planta inteira está visível. Nutricionalmente, os pepinos são compostos principalmente de água, tornando-os excelentes para a hidratação, junto com vitamina K, potássio e sílica, que auxilia na saúde das articulações e da pele. Dica de plantio. Os pepinos são geralmente recomendados com 30 centímetros de distância. Na prática, você pode reduzir para 15 centímetros em uma treliça sem problemas reais. As videiras querem crescer para cima, não para os lados. Eu os cultivo com espaçamento de 15 centímetros há anos e eles se dão muito bem, desde que a treliça tenha uma boa malha para as gavinhas se agarrarem. Tomatilos. A maioria das pessoas que cultiva tomatilos simplesmente os deixa espalhar. Eles são arbustivos, tombam, os galhos quebram e os frutos caem. É uma bagunça. O que quase ninguém faz é colocá-los em treliças, e isso muda completamente a planta. Os tomatilos não são trepadeiras, mas são plantas que se espalham com galhos pesados que quase foram projetados para serem sustentados. Crescem nas zonas 5 a 12 como anuais, atingem de 1,2 a 1,5 metros de altura e produzem prolificamente. Uma planta normalmente rende de 50 a 100 tomatilhos com casca em uma temporada, a partir de cerca de 0,4 metros quadrados de solo.
Quando você coloca 2 ou 3 estacas ao redor de uma planta de tomatilo e passa cordas horizontais entre elas, conforme ela cresce, usando o estilo de gaiola de tomate ou o método Florida Weave, você de repente tem uma planta que recebe sol pleno em cada galho, quase não derruba frutos e é dramaticamente mais fácil de colher. Os galhos ficam onde você os coloca, em vez de colapsarem sob o próprio peso. Você sabia que os tomatilos não se autopolinizam? Você precisa de pelo menos 2 plantas para que os frutos se formem. Se você estiver cultivando apenas uma e se perguntando por que tem flores lindas, mas 0 frutos, é por isso. Sempre plante tomatilos em pares, no mínimo. Abóbora espaguete. No chão, a abóbora espaguete ocupa uma quantidade enorme de espaço, com videiras se espalhando por 2,5 a 3 metros em todas as direções. Em uma treliça, essa mesma planta ocupa cerca de 60 centímetros de espaço no solo e sobe em vez de se espalhar. Crescendo nas zonas 3 a 11, leva cerca de 80 a 100 dias para a colheita. Uma planta normalmente produz de 4 a 5 abóboras inteiras por temporada, cada uma pesando em média 2 quilos. Isso representa cerca de 9 quilos de comida em 0,2 metros quadrados de solo. O método da treliça exige que você suporte o fruto à medida que ele fica pesado. Use meias calças velhas, redes de malha ou fundas de pano amarradas à treliça. Mas o resultado é um fruto que amadurece uniformemente ao sol e nunca apodrece na parte de baixo pelo contato com o solo. Dica de plantio: não semeie as sementes de abóbora e espaguete diretamente em terreno plano. Faça um pequeno monte de solo, solto e rico com cerca de 15 centímetros de altura, e plante suas sementes no topo desse monte. O monte evita que a coroa da planta fique na umidade e reduz drasticamente o apodrecimento das raízes. Assim que a videira decolar, guia-a em direção à sua treliça e ela começará a se treinar sozinha. Assim que encontra a estrutura, ela se agarra. Nutricionalmente, a abóbora espaguete é rica em vitamina C, vitaminas do complexo B, manganês e fibras. Com cerca de 40 calorias por xícara, é um dos alimentos de baixa caloria mais saciantes que você pode cultivar. Melão de São Caetano. Isso será novidade para a maioria dos jardineiros na América do Norte e é uma pena, porque ele produz incrivelmente bem em treliças e tem credenciais nutricionais genuinamente difíceis de igualar. Cresce nas zonas 9 a 12 no solo, mas cresce lindamente em recipientes ou como anual mais ao norte. Trate-o da mesma forma que trataria uma batata doce, de início tardio ou quiabo. Ele precisa de calor e de uma temporada longa e quente. A videira escala facilmente usando gavinhas, atinge de 2 a 4,5 metros e produz de 10 a 15 frutos por planta, cada um pendurado claramente para facilitar a colheita. Nutricionalmente, o melão de São Caetano está em uma categoria própria. Contém compostos incluindo charantina e polipeptídeo P, que imitam a insulina e foram extensivamente estudados para o controle do açúcar no sangue. É uma das plantas mais pesquisadas no mundo para o diabetes tipo 2. Também é rico em vitamina C, folato, zinco e ferro. Na medicina tradicional asiática, tem sido usado há milhares de anos. O sabor, sim, é amargo. Ele faz jus ao nome, mas se colhido jovem, quando ainda está verde e brilhante, o amargor é muito mais manejável. É excelente em refogados, recheado e cozido, ou fatiado finamente e salteado com ovos, da maneira como é comido em todo o Sudeste Asiático. Você sabia que o melão de São Caetano demonstrou em múltiplos estudos clínicos a redução dos níveis de glicose no sangue em jejum? Pesquisadores nas Filipinas, Índia e Japão publicaram estudos revisados por pares sobre sua eficácia. Não é medicina popular. Há uma pesquisa farmacológica real por trás desta planta. Ervilhas. As ervilhas são uma das primeiras coisas que qualquer pessoa planta na primavera. E por um bom motivo. Elas vão para o solo enquanto ainda está frio. Elas escalam uma treliça sozinhas, sem necessidade de treinamento, e são uma das colheitas mais satisfatórias do jardim. Crescem nas zonas 3 a 11, plantadas de 4 a 6 semanas antes da última geada. Elas se dão melhor em clima fresco,
com temperaturas do solo entre 7 e 21 graus Celsius, e são uma das poucas culturas que melhoram o nitrogênio do solo enquanto crescem. Uma treliça de 1,8 metros, plantada solidamente com ervilhas, renderá cerca de 1,5 a 2,5 quilos por fileira de 3 metros ao longo da temporada. Nutricionalmente, as ervilhas são excepcionais para um vegetal fresco, fornecendo proteína vegetal, fibras, vitamina C e K, folato, manganês e tiamina. As ervilhas tortas, especialmente, são um dos vegetais de lanche mais completos que se pode cultivar. Dica de plantio. A maioria dos pacotes de sementes recomenda plantar as ervilhas com 2,5 a 5 centímetros de distância. Você pode perfeitamente apertar isso mais, para cerca de 2,5 centímetros, ou às vezes até um pouco menos, ao longo de uma treliça com bom suporte. O plantio denso trabalha a seu favor. As videiras se entrelaçam, apoiam-se umas nas outras, e a produtividade por metro linear aumenta muito. Eu já fiz das duas maneiras, e o plantio mais próximo ao longo de uma treliça simplesmente funciona. Você sabia que as ervilhas foram uma das primeiras culturas cultivadas na história humana, com evidências de cultivo que remontam a 10 mil anos no Oriente Próximo? Os primeiros experimentos genéticos de Gregor Mendel, aqueles que formaram a base da genética moderna, foram feitos com ervilhas de jardim. Esta humilde planta de treliça literalmente nos deu a genética. Feijão metro. Se você nunca cultivou o feijão metro, também chamado de feijão espargos ou feijão longo chinês, esta é uma daquelas culturas em que os produtores de primeira viagem não conseguem acreditar no que estão vendo. As vagens crescem, como o seu nome sugere, até 90 centímetros de comprimento. Elas ficam penduradas em pares na videira como longas fitas verdes. A planta é vigorosa, amante do calor, e subirá em uma treliça de 1,8 metros em semanas. Crescem na zona 7 a 11, embora em partes mais quentes, da zona 6, com um início tardio, produzam bem. Elas precisam de calor, com um tempo semelhante ao dos pepinos ou milho doce. Uma planta de feijão metro produzirá prolificamente durante o calor do verão, quando os feijões comuns desaceleram. Elas são especificamente adaptadas a condições quentes e úmidas e simplesmente continuam produzindo. Nutricionalmente, são semelhantes aos feijões vagem comuns, contendo proteína, fibras, vitaminas A e C e folato. No entanto, as longas vagens têm um sabor um pouco mais complexo, descrito como algo entre um feijão vagem e um aspargo. Dica de plantio. Plante as sementes com 5 a 7 centímetros de distância ao longo da base da sua treliça. Como o feijão de vara, você pode plantar mais densamente do que o pacote sugere. 10 a 15 centímetros é a recomendação, mas 5 a 7 centímetros funciona bem na prática. Elas escalam torcendo-se em torno dos suportes, então dê a elas barbante, rede ou malha de arame. Tomates indeterminados. Todo jardineiro cultiva tomates, mas nem todo jardineiro percebe que os rotulados como indeterminados são essencialmente videiras que, se não forem controladas, crescerão 3 metros ou mais. Isso é uma característica, não um problema. Eles crescem nas zonas 4 a 11, como anuais, e basicamente em qualquer lugar com extensão de temporada. A chave é a seleção da variedade. Sempre procure pela palavra indeterminado no rótulo. Estas são as variedades que continuam crescendo e produzindo até que a geada as mate. Os tipos determinados crescem até uma altura definida, produzem seus frutos e terminam. Um tomate indeterminado em uma corda vertical forte ou treliça, com os brotos laterais podados para um único caule principal, produzirá mais frutos por metro quadrado do que qualquer outro método, porque você está maximizando a energia da planta em uma videira produtiva, em vez de deixá-la se espalhar em todas as direções. De uma única videira indeterminada, bem manejada, um produtor sério pode obter de 9 a 13 quilos de tomates em uma temporada a partir de 0,1 metro quadrado de espaço no solo. Nutricionalmente, os tomates eles são ricos em licopeno, um poderoso antioxidante ligado à redução do risco de câncer, além de vitamina C, potássio e folato. O licopeno torna-se, na verdade,
mais biodisponível quando os tomates são cozidos, razão pela qual o molho de tomate é nutricionalmente mais potente do que os tomates frescos. Você sabia que os tomates foram considerados venenosos na Europa e na América do Norte por muito tempo? As folhas são tóxicas e as pessoas presumiam que o fruto também fosse. Foi necessário chegar ao início de 1800 para que os tomates se tornassem amplamente aceitos como alimento nos Estados Unidos. Bucha vegetal. A maioria das pessoas não sabe que a bucha vegetal do seu chuveiro foi cultivada no jardim de alguém. E quase ninguém sabe que, se colhida jovem, ela é comestível e deliciosa. A bucha, ou Lupha aegyptiaca, é uma videira tropical da família das cucurbitáceas que produz frutos longos e em forma de cilindro. Colhida jovem, com cerca de 10 a 15 centímetros, tem gosto de uma abobrinha suave e é usada extensivamente na culinária indiana, vietnamita e chinesa. Deixe-a amadurecer e secar na videira, e você terá uma esponja de limpeza natural. Cresce nas zonas 7 a 11 no solo. Em zonas mais frias, comece em ambiente interno de 8 a 10 semanas antes do transplante. É uma cultura de temporada longa que precisa de 150 a 200 dias quentes. A videira é vigorosa, escalando facilmente a 4,5 metros ou mais, e uma planta produz várias dezenas de frutos por temporada se colhida regularmente. Nutricionalmente, a bucha jovem é rica em vitamina C, vitaminas do complexo B e ferro. É baixa em calorias e rica em fibras. Dica de plantio: deixe as sementes de bucha de molho durante a noite antes de plantar. A casca da semente é dura e o molho melhora drasticamente a taxa de germinação. Plante em solo rico e bem drenado sob sol pleno e prepare uma treliça forte antes de colocá-la no chão. Você sabia que a bucha é cultivada há mais de 6.000 anos na Ásia e na África, principalmente como cultura alimentar? O uso como esponja de banho é uma aplicação ocidental relativamente moderna. No Egito e na Índia, ela ainda é considerada principalmente um vegetal. A maioria de nós tem usado comida como ferramenta de banho. Abóboras de inverno, butternut, acorn, delicata, cabocha, todas elas podem se tornar verticais, e todas elas absolutamente deveriam, se você tiver pouco espaço. Elas crescem nas zonas 3 a 10. Estas são culturas de temporada longa, normalmente de 90 a 110 dias para a colheita. Uma planta de abóbora de inverno no chão ocupará facilmente de 3 a 5 metros quadrados de videira rasteira. Em uma treliça robusta, painel de metal, arco de arame ou uma estrutura de madeira forte, essa mesma planta ocupa de 0,2 a 0,3 metros quadrados no solo. O rendimento varia conforme a variedade, mas uma planta normalmente produz de 4 a 8 abóboras por temporada. O ponto crítico ao cultivar abóboras de inverno verticalmente é o suporte do fruto. Conforme a abóbora cresce, além do tamanho de uma bola de softball, faça uma funda. Meia calça velha funciona perfeitamente, assim como um saco de malha ou um pedaço de pano cortado. Amarre-o à treliça para que a abóbora fique pendurada com suporte, em vez de puxar a videira. Nutricionalmente, a abóbora de inverno é excelente, fornecendo beta-caroteno, vitamina C, potássio, magnésio e B6. A polpa laranja profunda de variedades como a butternut indica alto teor de carotenoides, que está ligado à saúde ocular e à função imunológica. Você sabia que a abóbora de inverno recebe esse nome não por causa de quando cresce? Ela é uma cultura de verão, mas por causa de quanto tempo ela dura. A casca grossa permite que ela seja armazenada durante o inverno sem refrigeração. Devidamente curada em um local quente e seco após a colheita, a abóbora butternut pode durar de 6 a 8 meses. Essa é uma cultura de armazenamento de alimentos que você mesmo pode cultivar. Abobrinha trepadeira. A abobrinha comum é uma planta arbustiva e a maioria dos jardineiros a conhece como uma moradora do solo que toma conta de um canteiro elevado. O que a maioria das pessoas não sabe é que certas variedades de abobrinha são do tipo trepadeira e, em uma treliça, elas mudam completamente o jogo. Procure pela tromboncino, também chamada de trombeta de albenga, uma variedade tradicional italiana
com frutos longos e curvos e um hábito distintamente trepador. Ela escala prontamente, produz intensamente e o fruto em si é excelente. Firme, suave e muito menos aquoso que a abobrinha comum, o que significa que se mantém melhor no cozimento. Cresce nas zonas 3 a 10 como anual. A tromboncino é mais tolerante ao calor e mais resistente a doenças do que a maioria das abobrinhas comuns, o que significa que continua produzindo durante a parte do verão em que o oídio está acabando com suas plantas de abóbora regulares. Uma planta de abobrinha trepadeira em uma treliça produz continuamente do meio do verão até a primeira geada, tipicamente de 20 a 30 frutos por planta ao longo da temporada, a partir de cerca de 0,2 metros quadrados de solo. Dica de mestre da minha esposa e eu. As plantas de abobrinha produzem flores masculinas e femininas. Se as flores femininas não forem devidamente polinizadas, elas não se desenvolverão em frutos completos. Todas as manhãs, quando as flores se abrem, eu pego um cotonete, toco dentro de uma flor masculina para coletar o pólen e, em seguida, pincelo suavemente esse pólen no centro das flores femininas, aquelas com uma minúscula abobrinha na base. Uso o mesmo cotonete para várias flores, e todo o processo leva cerca de 5 minutos. Desde que começamos a fazer a polinização manual, nossa produção de frutos aumentou em pelo menos 60%. Fazemos isso não apenas para abobrinhas, mas também para pepinos, melões e abóboras. Basicamente qualquer coisa com flores masculinas e femininas separadas. Melões. Cultivar melões verticalmente é uma daquelas coisas que parecem complicadas até que você faça uma vez e perceba que é, na verdade, mais administrável do que deixá-los correr pelo chão. Eles crescem nas zonas 4 a 11. Os melões são culturas de clima quente e temporada longa, tipicamente de 70 a 90 dias. A chave para colocá-los em treliças é a seleção da variedade. Variedades de frutos pequenos a médios funcionam melhor. Cantaloupe, honeydew e a maioria dos melões almiscarados se dão bem. Melancias de tamanho normal são possíveis, mas exigem uma estrutura muito forte e fundas sólidas para os frutos. A maioria das pessoas se sai melhor cultivando variedades menores de melancia pessoal verticalmente. Uma planta de melão em uma treliça produz de 3 a 5 frutos por temporada a partir de cerca de 0,2 a 0,3 metros quadrados de solo. A funda para o fruto é inegociável assim que os melões atingem cerca de meio quilo ou 1 quilo de tamanho. Meia calça, sacos de malha ou tiras de tecido de camisetas velhas amarradas à treliça funcionam muito bem. A funda envolve o fruto enquanto ele termina de amadurecer e evita que a conexão do caule se rompa. Nutricionalmente, os melões são ricos em vitaminas A e C, potássio e teor de água. O cantaloupe, especificamente, é uma das frutas mais densas em nutrientes que você pode cultivar. A polpa laranja indica alto teor de beta-caroteno. Você sabia que pode saber se um cantaloupe está maduro sem cortá-lo? Apenas pelo cheiro. Um cantaloupe maduro emitirá uma fragrância doce e almiscarada, distinta na extremidade oposta ao caule. Se cheirar a doce a 30 centímetros de distância, está pronto. Feijão cutelinho. Estamos terminando com um que a maioria dos jardineiros norte-americanos nunca ouviu falar, e pode ser a cultura visualmente mais impressionante que você pode cultivar em uma treliça. O feijão cutelinho, ou Lablab purpureus, produz caules roxos profundos, folhas verde brilhantes com verso roxo, flores roxas vibrantes e vagens roxas escuras brilhantes que ficam penduradas em cachos. É genuinamente uma das plantas mais bonitas da horta comestível e produz loucamente. Cresce nas zonas 9 a 11 como perene e é cultivado em todos os outros lugares como anual. Precisa de calor e sol pleno. As videiras crescem de 3 a 4,5 metros e cobrirão absolutamente um arco ou estrutura de treliça até o meio do verão. Aqui está a nota importante. Os feijões maduros devem ser cozidos. Crus, os feijões cutelinhos secos contêm glicosídeos cianogênicos e são tóxicos até serem cozidos. As vagens verdes jovens podem ser comidas cozidas como feijão vagem.
As sementes maduras, fervidas até ficarem macias com a água trocada uma ou duas vezes, são seguras, nutritivas e deliciosas. Elas têm sido usadas em toda a Índia e África como fonte de proteína por séculos. Nutricionalmente, os feijões cutelinho cozidos são ricos em proteína vegetal, ferro, folato e potássio. Eles são um dos feijões mais densos em proteína que você pode cultivar. Essas são 15 culturas que transformarão genuinamente o que seu espaço vertical pode produzir. Quer você tenha um pequeno canteiro elevado, uma cerca ou um único painel de metal encostado em uma parede, cada uma dessas culturas o recompensará com mais comida por metro quadrado do que qualquer coisa que você esteja deixando no chão. Se esta exploração da jardinagem vertical mudou a maneira como você vê o espaço do seu quintal, por favor, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Estamos revelando segredos agrícolas e sabedoria histórica que foram negligenciados por muito tempo. Vamos cultivar um futuro mais produtivo juntos. Nosso próximo mergulho profundo na generosidade da natureza será aberto em breve.